Boa noite a todos. Cumprindo um desejo meu de vencer barreiras íntimas, permitam-me iniciar dizendo que eu verdadeiramente amo todos vocês. A lei hoje que fui pedido para comentar com vocês é a Lei de Progresso, como já disse o Jânio. Para falar sobre essa lei, eu pensei em iniciar trazendo a teologia tradicional cristã. Segundo essa teologia, o homem foi criado justo, puro, feliz, e podia ter se mantido assim por toda a eternidade. Mas tentado por Satanás, resolveu descumprir a ordem do Criador e por esse grave pecado foi punido com a perda do paraíso, com a ignorância, com a morte e com toda a sorte de mazelas que atingem o corpo e a alma. Em outras palavras, para a teologia tradicional, o homem, quando surgiu na Terra, era um ser perfeito, ou quase perfeito, que se degradou. E há quem seja da opinião de que desde então ele só vem piorando. A teologia espírita é uma teologia cristã diferente. Para a teologia espírita, a lei de progresso é uma lei natural, invulnerável, e que se faz sentir em tudo no universo. Para o espiritismo, o homem foi criado simples e ignorante enquanto espírito imortal, e vem numa caminhada incessante, crescendo a cada dia. Analisando a história da humanidade terrena, e mais especificamente as legislações do passado, em contraposição às legislações de hoje, nós temos uma prova categórica disso. Para citar apenas algumas coisas, na antiguidade, leis haviam que tornavam oficial os espólios de guerra. Uma cidade que era conquistada, os conquistadores tinham direito a todos os bens materiais, mas não só os bens materiais, eles tinham direito a abusar das mulheres, das crianças, a prender os homens, torturá-los, matá-los, escravizá-los. Outra lei, mais à frente, dava ao credor o direito de prender o devedor, a ponto de torná-lo seu escravo. E pior, mulher e filho do devedor podiam, pela dívida dele, serem escravizados. Mais à frente, uma simples denúncia anônima que fosse, levava alguém a um tribunal sem direito de defesa. E antes do julgamento havia tortura, que a pessoa confessava até o que a avó não tinha feito. E depois da confissão, cabia apenas a humilhação pública, o calabouço, a morte, às vezes na fogueira. Há 2 séculos atrás, não faz muito tempo, crianças trabalhavam 14 horas nas fábricas da Inglaterra. E ninguém dizia que isso era ilícito. Falar em dignidade da pessoa humana, direito à dignidade da pessoa humana, era algo tão absurdo que quem ousasse falar sobre isso podia ser preso, torturado e até morto. Alguns dizem que nós não evoluímos, porque hoje poucos têm dignidade. Mas eu posso vir aqui hoje para vocês e dizer, tanto aqui no Brasil como em boa parte do mundo, eu posso dizer que a dignidade da pessoa humana é um direito e ninguém pode fazer nada comigo por causa disso. Posso dizer ainda que hoje muito mais pessoas vivem com dignidade do que no passado. Hoje muitas pessoas reclamam da carga horária de trabalho, mas a grande maioria não trabalha mais do que 8 horas. A grande maioria das crianças não trabalha. E as que trabalham é contra a lei. Os idosos que antigamente ficavam à míngua, ou à dependência da família, ou dos bens que juntaram durante a vida, hoje têm benefícios que lhe garantem pelo menos o básico. Não está bom ainda, meus irmãos. Está muito longe de estar bom. Mas não há como dizer que a situação piorou.
Não há como negar que a humanidade vem se afastando pouco a pouco da crueldade, da injustiça e do egoísmo. Não há como negar isso. A história da humanidade pode ser resumida numa alegoria pedagógica para aqueles que aqui se encontram e que estudaram pedagogia. A Terra, quando foi criada, equivalia a uma creche, a uma escolinha, com salas de educação infantil. Com o passar dos séculos, mas não só com o passar do tempo, com o aprendizado dos alunos, essa escolinha foi ampliando sua capacidade de ensino e se transformou numa verdadeira escola de ensino fundamental. Deixando a creche, deixando as salas iniciais, para que outras escolas mais novas as assumissem. Hoje nós estamos muito próximos de um novo período de transição. Porque aqui, na nossa escola, nós já começamos a construir os alicerces das salas do ensino médio. Salas com muito mais recursos, porque o ensinamento que será dado será muito mais complexo. Hoje, meus irmãos, nós, humanidade terrena, estamos, portanto, alegoricamente espalhados pelos anos, pelas séries do ensino fundamental. Desde o primeiro, onde se aprende o alfabeto, até os últimos, onde nós já conseguimos divisar as leis que regem o universo e traçar raciocínios de acordo com ela. Estamos às portas de passar para o ensino médio. Mas, diferentemente da educação infantil, no ensino fundamental não nos basta desenvolver a inteligência e a razão, que é o que nós somos estimulados primeiros. Para passar para o ensino médio, há uma matéria nova no ensino fundamental. É o grande bicho-papão. É o sentimento. Se nós não buscarmos desenvolver, aprofundar o nosso conhecimento nessa matéria, nós não chegaremos a lugar nenhum. E nessa matéria é onde a humanidade terrena está mais atrasada. Boa parte ainda está aprendendo o alfabeto divino, o beabá do amor. E, portanto, estão muito distantes de receber o diploma do ensino fundamental, que é o passaporte para o ensino médio. Estamos espalhados pelo ensino fundamental, meus amigos, e as séries do ensino fundamental não se dividem pela idade do ser. Elas se dividem pelo que nós assimilamos do programa que nós já vimos. Se não assimilamos nada, estamos repetindo o primeiro ano. Mesmo que tenhamos assimilado muito das matérias razão, inteligência, lógica, se não tivermos assimilado nada da matéria sentimento, estamos repetindo o primeiro ano. Nossos professores são, na verdade, a grandiosa maioria deles, monitores de salas mais evoluídas, de turmas mais avançadas. A maioria do ensino médio, que estão entre nós, mas há alguns universitários também. Silvio Santos tinha razão quando dizia que devemos chamar os universitários quando não soubermos o que fazer. Há muitos universitários entre nós. E houve um pós-graduado, um mestre, que também veio ministrar algumas aulas aqui. Esses monitores, professores, mestres, se dispõem a vir até nós para mostrar o que já aprenderam e para, com o seu exemplo, nos estimular a chegar até onde eles estão. Nós precisamos segui-los. Porque quando chegam as provas,
as provas. Quando chegam as provas, nós seremos chamados a dizer, a demonstrar individualmente o que é que já assimilamos dos programas que nos foram trazidos e nos foram propostos. Nessas provas nós não teremos como colar, como filar, como pescar. E nessas provas não são admitidas procurações para que um possa passar pela prova do outro. Não dá. Nós temos que demonstrar aquilo que nós temos de nós, aquilo que nós aprendemos por nós mesmos, com esses mestres e com esses monitores que vêm aqui nos ajudar. A humanidade ela progride, meus irmãos, à medida em que os integrantes dela assimilam e passam de ano. Mas é muito importante lembrar que nessa rotina de aprendizado, quando um grupo, quanto mais numeroso melhor, se junta e se determina a aprender, ele arrasta muitos outros com ele. Se nós estamos num mundo violento, cabe-nos juntar um grupo e nos determinar a agir de forma pacífica. Porque com o nosso exemplo nós arrastaremos muitos violentos à reflexão e à modificação. Por isso Martin Luther King disse: não é o barulho dos maus que me dá receio, é o silêncio dos bons. Porque há muita, mas muita diversidade no comportamento humano sobre a Terra. Falando sobre essa diversidade, o mestre que aqui esteve trouxe-nos uma historinha que parece besta. Quando a gente chega no primeiro ano do ensino fundamental e lê essa historinha, a gente acha ela tão infantil. Mas à medida em que nós vamos percebendo a profundidade do conhecimento desse mestre, nós vamos começando a interpretar melhor essa historinha. Essa historinha é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Deixou cair pelo caminho algumas sementes. Mas antes delas germinarem, os pássaros do céu vieram e comeram. Outras sementes caíram entre as pedras e germinaram rapidamente. Mas, como não tinham raízes, porque a terra era rasa, murcharam tão rapidamente quanto germinaram. Outras sementes caíram entre espinhos. Da mesma forma que aquelas que caíram entre as pedras germinaram muito rapidamente. Elas tinham raízes, porque a terra era profunda, já que os espinhos também estavam ali com as suas raízes. Mas elas murcharam por conta do constrangimento que sofreram dos espinhos. As últimas sementes caíram na terra boa. As sementes germinaram, cresceram. Só que umas sementes, os seus galhos davam 30 frutos por galho. Outras sementes davam 60 frutos por galho. E outras mais davam 100 frutos por galho. O que é que isso tem a ver com a evolução? Com o progresso? Quem é o semeador? A doutrina espírita nos ensina que Jesus é o espírito que evoluiu a tal patamar que já consegue estar na presença de Deus. E já consegue compreender Deus. E por isso pode trazer até nós, servindo de ponte, os ensinamentos divinos. Ele é o nosso semeador. Que diz ele na parábola do semeador?
que por mais que Deus nos traga dádivas, sementes, e por mais que as espalhe pelo mundo inteiro, muito diverso é o comportamento dos homens em geral. Jesus veio há 2000 anos, meus irmãos, e semeou no mundo inteiro. E como está esse mundo hoje? Sem dúvida melhor do que na época dele. Mas como estamos nós nesse mundo de hoje? Jesus, na parábola do semeador, trouxe uma gradação evolutiva. Será que nós estamos pelo caminho? Será que nós somos aqueles cujas sementes caíram pelo caminho? Acho que não. Porque aqueles cujas sementes caíram pelo caminho e que os pássaros do céu vieram e não deixaram nem ela germinar e já as comeram, equivalem aos homens que não prestam a mínima atenção para a semente. Não prestam a mínima atenção para os ensinamentos divinos que vêm à terra. Nós estamos aqui. E por certo, dedicamos parte da nossa existência a prestar atenção a essas sementes. Portanto, não. Nós não estamos mais nesse patamar. Nós estamos acima dele. Bom. Será que nós estamos entre as pedras? Lá nas pedras a semente cai e germina rápido. Mas tão rápido quanto germina, murcha. Essa alegoria equivale aos homens e mulheres que têm contato com os ensinamentos divinos, que se interessam por eles, que se alegram, que se estimulam a praticá-los, mas que tão rápido quanto se animam, se desestimulam e esquecem. É o famoso fogo de palha, que dá numa rapidez imensa, mas na mesma rapidez se apaga. Será que nós somos esses, meus irmãos? Uma boa parte da humanidade terrestre está entre esses. Um patamar acima deles são os que estão entre os espinhos. A diferença dos que estão entre os espinhos para entre os que estão na terra, aliás, nas pedras, é a existência de raízes. Por que é que o que está na pedra, a semente germina rapidamente, mas rapidamente murcha? Porque não tem raízes. E o que são as raízes? Se nós ouvimos e tomamos contato com os ensinamentos de Jesus, ou os ensinamentos divinos que vêm à Terra, e nos animamos com eles, nós temos a necessidade de dar atenção a eles. Porque nós só criamos raízes naqueles lugares onde dedicamos tempo para ficar ali. Nós só criamos laços com aquilo que a gente dedica tempo e se determina a refletir sobre. É por isso que é fogo de palha. Porque as pessoas tomam contato, amam inicialmente, se alegram, se animam, mas logo depois voltam a viver sua vida sem dedicar um minuto sequer a pensar sobre aquilo. E aí se apaga. Esses são os que estão nas pedras. Não têm raízes. Os que estão entre os espinhos, eles têm raízes. Ou seja, são aqueles que ouvem, que leem, que tomam contato com os ensinamentos e que depois disso refletem, concluem. Puxa, eu preciso mudar aqui, eu preciso fazer isso diferente. Meu comportamento não me permite ir além por causa deste óbice, por causa deste meu hábito atávico, antigo, que eu não consigo mudar.
Eles identificam em si o que precisam mudar. Eles criam raízes. Mas os que estão entre os espinhos, a semente do amor murcha, porque é constrangida pelos espinhos. E o que são os espinhos, alegoricamente, de Jesus, meus irmãos? É o mundo. São as preocupações do mundo. Há muitos de nós, porque a maioria da humanidade está nesse patamar. Muitos de nós ouvem os ensinamentos, dão atenção a eles, refletem sobre eles, se preocupam em se modificar, em se melhorar, mas no desafio do dia a dia, recuam. Quando são chamados a testemunhar aquela modificação que já sabem que precisam fazer no seu comportamento, não agem. Por medo de não serem aceitos, por medo de não terem um dinheiro para os seus prazeres, por medo de não obterem o sucesso que a sua vaidade e o seu orgulho acha tão importante. E esquecem que Jesus mesmo foi quem disse: por que vos preocupais com o dia de amanhã? Olhai os pássaros do céu, que não tecem nem fiam, mas cujos ninhos estão lá. Esses dos espinhos são aqueles que não conseguem passar pelas preocupações do mundo com as suas novas determinações cristãs, com as suas novas conclusões. Eles não conseguem vencer a força que vem de lá para cá. Porque para ser verdadeiramente cristão é preciso ter um comportamento diferente da maioria. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade em nosso mundo. E nós precisamos estar dispostos a vencer esse desafio. E a nos postarmos como novos cristãos. Mas novos na acepção de eu agora sou cristão, não apenas porque sei, mas porque pratico. Nesse patamar é que se encontra, eu vou repetir, a grande maioria da humanidade terrestre. Mas mesmo aqueles que passam, que começam a vencer os desafios do dia a dia, de não mentir, de não fazer pequenas desonestidades, de não fazer nada que seja antiético, por mais que ninguém veja, de não fazer nada violento, de não falar mal de ninguém, de não julgar ninguém. Não é que nós não façamos mais nunca isso, mas é de nos determinarmos a não fazer isso. Claro que ainda vamos fazer. Claro que mesmo determinados ainda vamos cair. Mas se estivermos verdadeiramente determinados, vamos levantar e vamos dizer: caí porque muito fiz. E no automático às vezes ainda repito. Mas vou comemorar cada vitória do dia a dia que eu tiver. Hoje eu não menti. Hoje eu fui extremamente ético. Hoje eu fui extremamente solidário, caridoso. Hoje eu não falei mal de ninguém. Hoje eu não julguei. Isso eu vou comemorar cada vitória vencida. Porque fazendo isso eu vou passar para a terra boa. E mesmo na terra boa, Jesus disse que tem uns que dão 30 frutos por galho, outros dão 60 frutos por galho e outros dão 100 frutos por galho. Porque mesmo na terra boa ainda tem uns que não conseguem dar tudo aquilo que a sua capacidade lhes permitiria dar. Porque todos nós somos perfectíveis. Todos nós temos em nós a semente da perfeição e, portanto, temos a capacidade de ser. Ainda não somos porque não nos determinamos a isso. Essa gradação divina e maravilhosa só podia ter sido trazida para a gente de uma forma
tão simplória por um grande mestre. Ouçamos os avisos do alto. Está na hora de um novo momento de transição. Só atingiremos a nova terra, a nova escola de ensino médio, se aprendermos as matérias da razão e da inteligência. Mas se aprendermos também a matéria mais difícil, que é a do amor. Muita paz e muita felicidade a todos. É isso, amigos. Estamos na era do buscar sentir. Isso que o Hugo falou parece assim, não, mas é claro que todo mundo precisa sentir, mas muitos de nós fugimos de sentir com medo de que sinta dor. E aí às vezes nós anestesiamos-nos, e aí, não, eu sou forte, eu não choro, deixa que a dor está lá. E a gente, quando a gente se fecha para a dor, a gente também está se fechando para o prazer. O canal é o mesmo. Então, sentir, deixar sentir, o coração sentir. Se for para sentir uma tristeza, sinta. Se for para sentir uma alegria, sinta. Siga o seu coração. E realmente, às vezes, a gente se sente impedido pela mente do ego, que diz, não, mas o que é que vão achar de mim? Um homem chorando? Não, eu sou uma pessoa determinada. Se eu chorar, vão dizer que eu sou uma pessoa fraca. Nós estamos, às vezes, muito enganchados, presos na opinião do outro, deixando de nos sentirmos humanos. Nós somos seres inteligentes, mas também sensíveis. Não há nenhum problema nisso. Já foi aquela educação que dizia que homem não pode chorar. E que a mulher que chora é fraca. Vamos deixar passar essa mensagem. Isso pode ter servido para a gente até um dia desse. Mas chega a hora que a gente está adulto, grandinho, e a gente precisa entrar em contato com o nosso próprio coração. Bem, temos um tempo para alguma questão, alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre tudo isso que o Hugo falou, trouxe. Ele convenceu por A mais B que o planeta está melhorando, está progredindo. Apesar de a divulgação que se diz assim, rapaz, está cada vez pior o nosso planeta. Está cada vez pior a nossa América Latina, o nosso Brasil, nossa Fortaleza. Tá não, já estivemos piores. Depende de como a gente olha, não é? Não tem perguntas, não tem ninguém que levantar o braço, então eu vou fazer. Oi? O Hugo vai fazer uma pergunta para ele mesmo. Então, por favor. Ninguém perguntou? O Jânio, quando pediu para fazer essa palestra, ele disse, rapaz, deixa um tempinho de pergunta. Aí eu fiz como o Olavo. Preparei uma para mim, se não me perguntar. Não, pessoal, não é pergunta não, é porque na ânsia de deixar o tempo para pergunta, eu esqueci de dizer algo que eu acho muito importante. E que eu fui lembrado, por isso, quando o Jânio falou agora que está demonstrado que o mundo está melhor, eu tinha me preparado para dizer algo que passou. Os universitários que estavam aqui me ajudando disseram que não era o momento. Eu tinha me preparado para dizer que muitas pessoas acham que o mundo está pior porque todos os dias surgem novos escândalos de corrupção. E eu me lembrei, quando eu pensei nessa afirmativa, eu me lembrei de Satya Sai Baba. Um dos graduados que esteve aqui entre nós. Satya Sai Baba desencarnou há pouco tempo, mas antes de desencarnar ele disse, imagine um quarto escuro, onde há pouca luz. Dentro desse quarto escuro se vê pouca coisa. Se trocarmos a lâmpada e colocarmos uma mais potente, veremos bem mais. Mas veremos bem mais sujeira.
que está acontecendo com o mundo hoje não é que tem mais sujeira, é que tem mais luz. Muita paz.